Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Espero que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Nesta sexta-feira, é com muita alegria que nós recebemos todos em nossa casa, em harmonia, em paz e bênção. Que Jesus, nessa noite, possa tocar o coração de cada um que esteja aqui presente. Nesses instantes, nós pedimos que todos respirem fundo, sinta a beleza que é estar com Jesus neste momento. Preparando o nosso corpo, o nosso espírito para a oração, para receber a palestra, o passe logo após a palestra. E como é bom estarmos em harmonia entre os irmãos. Convido a todos a fechar os seus olhos agora neste instante, rogando ao Mestre Jesus que esteja conosco nesta noite, que aqui, Senhor, os pequenos milagres da vida aconteçam, que a Tua luz, Jesus, ilumine os nossos passos e caminhos. Obrigado, meu Deus, por fazer esse presente conosco. Que nesta noite, se for de nosso merecimento, tudo aquilo que viemos buscar seja feito, modificado e acatado de acordo com a Tua vontade, Jesus. Que o Senhor ilumine o nosso palestrante da noite, que ele também receba a paz que esse ambiente está transmitindo e seja estendida à sua família. Que assim seja. Então, hoje, com muita alegria, nós recebemos o nosso irmão, Elvésio, palestrante espírita em Anápolis e região, trabalhador espírita, companheiro de nossa casa, já esteve aqui outras vezes, com muita boa vontade, que vai falar um tema interessante para nós no mês de setembro, né? Então, fica à vontade aqui, Elvésio, e a casa é sua. Cara, quando é alto, né? Deixa eu baixar o microfone aqui. O chefe é alto, né? Boa noite a todos. É muito bom retornar a essa casa de oração, essa casa de luz, essa casa de amor. E rogando os ensinamentos de Chico, né? Esse hospital escola, por quanto em que nós estamos aqui nesse processo constante de aprendizado. Como o Luiz disse, é importante quando nós vamos, ao tratar das palestras ou do Evangelho no Centro Espírita, uma vez que é justamente nele que começa a intervenção da espiritualidade no nosso processo de tratamento. Interessante. Certa feita eu estive na casa falando justamente das dimensões espirituais da casa espírita. E lá, citei uma visita de André Luiz Bezerra de Menezes, no Centro Espírita Chico Xavier, em que no momento de uma palestra, André Luiz observava a intervenção da espiritualidade no momento daqueles que estavam assistindo. Em que começa, em toda asepsia, começa nesse momento tão sublime que é compartilhar o Evangelho, e depois a sala do passe. E hoje, deixa eu buscar o auxiliar. E hoje, o convite foi tratar de um assunto bem interessante. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro, né? Obviamente que seria impossível de eu tratar todos os aspectos do livro, desse livro de Humberto de Campos. Até mesmo para que eu possa compreender de como irei direcionar a nossa fala de hoje. Tem alguém aqui que é pela primeira vez no Centro Espírita, na casa? Ou já tem alguém que já é de caminhada?
Importante. Não? Bom. Então é interessante. Alguém já conhece, já ouviu falar desse livro? Já. Já, ótimo. Muito bacana. Então, essa obra, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria pelo espírito Humberto de Campos, falar dele, o objetivo de hoje é justamente desmistificar alguns pontos. Uma vez de que ao analisar o título, nós imaginamos que o Brasil é um ser superior, um país superior, um planeta superior, algo espetacular, né? Acima das demais nações. Porque quando nós olhamos Brasil, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fica parecendo que o Brasil é aquilo que está lá, não. E as demais nações lá embaixo, né? Passa essa sensação. Mas é importante que nós começamos a compreender a circunstância dessa obra quando foi escrita. Esse livro ele foi ditado em 1938 pelas mãos santas de Chico Xavier. Naquele momento, em 1938, o mundo estava preparando para um grande conflito. Olha só. A América era esquecida, o Brasil era esquecido. Nós estamos no limiar da Segunda Guerra. Aquela época, quando foi escrito, Humberto de Campos ditou o livro. E no limiar da Segunda Guerra, uma nação tão evoluída, um povo evoluído, um povo culto, praticava as maiores atrocidades no interior das suas fronteiras. A Alemanha começava a prender as famílias judias, começava a perseguir todas aquelas minorias, e o mundo que estava ao seu lado estava calado. Porquanto, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial ela iniciou em 39, em 1º de setembro de 39. E o mundo estava calado, a França calada, a Inglaterra calada, todo mundo, o mundo calado com essas atrocidades. A partir do momento em que quando essas atrocidades, essa violência, esses abusos ultrapassou a fronteira da Alemanha, o mundo começou a acordar sobre as mazelas do nazismo. É interessante porque nós estamos numa época em que veio esse livro, em que ninguém conhecia o Brasil, e vem falar, olha, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. No momento em que todo o planeta começa a focar na maior degradação da humanidade. E aí veio Humberto de Campos, nos traz do plano espiritual, descreve a história espiritual da nação, do Brasil. Muito interessante. Mas é importante, e vem nos falar da missão. Aí é onde que eu quero que nós começamos a primeiro ponto para que possamos compreender a verdadeira essência desse livro, em que esse livro, Humberto de Campos, ele começa a tratar, ele trata aí sobre o aspecto espiritual da história do Brasil. Desde o seu descobrimento, a missão evangelizadora, o processo evolutivo, a independência, a Guerra do Paraguai, o Espiritismo e o movimento espírita no Brasil. Ele vai narrando. Mas aí é onde nós começamos, primeiro ponto, desmistificando essa ideia, porque Brasil, pátria do Evangelho, nós começamos a compreender, para dar um ar de superioridade e não. Em que nós começamos a entender o verdadeiro significado do que é missão. Lógico, a missão na visão espírita. E aí, eu vou socorrer ao Livro dos Espíritos. Lá na questão 576, Kardec indaga aos espíritos a respeito sobre missão. Kardec pergunta, foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? É interessante, porque nós questionamos a todo momento, nossa, qual é a minha missão aqui na Terra, né?
Nossa, eu estou sofrendo demais. Qual é a minha missão? E Kardec indaga isso a respeito, primeiro ponto, se nós fomos predestinados e se nós temos conhecimento. E os espíritos respondem a Kardec que algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo. Então, o primeiro ponto, nós temos uma noção da nossa missão quando encarnamos. Eu vou chegar a falar da missão do país, tá? Nós vamos começar a cada um primeiro. Então, Kardec, ele já vem, os espíritos respondem, olha, quase sempre, porém o ignora. Nós ignoramos a nossa missão. Baixando a terra, colimam um vago objetivo. Depois de nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões que lhes desenham às vistas. Os espíritos estão ensinando, olha, no decorrer das circunstâncias, no decorrer da nossa andar, da nossa atividade, nós vamos descobrindo a nossa missão. Ninguém já nasce sabendo, opa, hoje eu vou ser um Paulo Freire. O espírito já não encarna dessa forma. Às vezes está ali, é um professor, vai dar aula numa escola primária, num rincão no canto, começa a fazer coisa, vem a ideia, a circunstância pressiona. Aí, de repente, vira um Paulo Freire. E os espíritos continuam, porque isso é importante que nós compreendamos o significado de missão. Deus os impele para a senda onde devo executar os desígnios. Então, o primeiro ponto, a missão, quando nós falamos a respeito de missão, nós não sabemos, no decorrer da nossa jornada, começamos a compreender a nossa missão. E Deus vai se organizando. É aquela história, eu costumo dizer sempre para alguns colegas, alguns amigos que às vezes estão passando por um momento de dificuldade, eu falo, calma, deixa Deus ser Deus. Os espíritos, então, é a doutrina espírita que explica. Deus os impele para a senda onde deve executar os desígnios. Então, o primeiro ponto, a missão, nós já temos um vago. E no decorrer desse tempo, as circunstâncias começam a operar. E aí é interessante que quando nós falamos sobre missão, para nós começarmos a compreender que a missão é uma tarefa e não uma honra. Esse é um paradigma que tem que ser quebrado para que nós possamos compreender verdadeiramente o que acontece no nosso país hoje, principalmente porque nós estamos falando do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas você fala, Elvésio, tanta injustiça que a gente vê, tem alguma coisa de errado. Calma que nós vamos chegar. E Kardec ele continua, ele indaga lá na questão 573 a respeito em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Opa! Então nós já entendemos. Se tem missão de espíritos encarnados, também existe missão de espíritos desencarnados. Até porque é importante salutar que compreendamos que a vida é uma só. Que somos seres espirituais que têm um corpo e não um corpo que tem um espírito. E como seres espirituais que nós estamos nessa escola da vida, em que as sucessivas vindas eu vou estudando, melhorando, aprendendo, a cada reencarnação, a cada troca de uniforme, nós vamos acumulando esse processo de aprendizado, nós vamos aprendendo. Então, aí nós vamos exercendo, cumprindo as nossas missões de ponto a ponto. E Kardec indaga, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Os espíritos respondem a Kardec. Instruir os homens. Esse é o primeiro ponto. E em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meio diretos e materiais. Então a missão dos espíritos encarnados, a nossa missão, primeiro ponto, primeiro aspecto, é de instruir os homens. Nos instruir primeiramente. Depois, melhorar as instituições
por meios diretos e materiais. Por quê? Porque de forma indireta e imaterial, os espíritos já desencarnados já fazem. Porque o Brasil, coração do mundo, o Brasil não vai ser a pátria do Evangelho. Ele já é a pátria do Evangelho. O Brasil já é o coração do mundo. O Brasil já é a pátria do Evangelho e nós vamos chegar a essa conclusão aqui hoje. Continua os espíritos. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, primeiro nós compreendemos, missão não é um benefício, não é um prêmio, é uma incumbência. E a segunda missão, a segundo ponto, o primeiro ponto da missão é melhorar primeiro o missionário. Oba! E depois instruir e melhorar as instituições. Então isso é o primeiro ponto, quando nós vamos falar de Brasil, coração do mundo, essa missão do Brasil, compreendemos o que? Primeiramente somos nós, a função da missão. E vou exemplo, que a missão, o objetivo da missão é de melhorar-se. E de que é um encargo? Porquanto, a missão dos encarnados, nós podemos falar missionários aqui. Exemplo, todo mundo aqui vai concordar. Como nós temos espíritas aqui. Bezerra de Menezes foi um missionário. Concordam comigo? Foi um missionário. Pois Bezerra de Menezes enterrou 9 filhos. Olha a missão desse espírito encarnado. Filho de 22 anos, filhos de 7 anos. Ele teve 15 filhos. Enterrou 9. Eu não sei se hoje em dia a gente não tem nem coragem de ter 9, né? Imagina enterrar a dor que foi. Então nós vamos começar a compreender. E nós podemos citar. E nós estamos falando de Bezerra de Menezes, que foi auxiliar direto por Ismael, na implantação do Evangelho no Brasil. Então, a missão, ela está vinculada, quanto maior, também à dificuldade, ao sofrimento. Ninguém discute aqui que Chico Xavier tinha uma missão. Nós sabemos o sofrimento que foi Chico Xavier até, porque é muito bonito, né? Nós não sabemos o preparo que foi. Então, é importante que quando nós falamos de missão, não existe privilégio. Olha, eu sou missionário, então não posso sofrer não. Sai para lá, obsessor. Vai para lá, não vai acontecer nada de ruim comigo não, porque eu trabalho no centro todo dia. Eu sou missionário, eu sou padre, eu sou pastor. Não. Então esquece. Então, a primeiro ponto para que nós possamos melhor compreender a essência do livro Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, essa missão que o Brasil recebeu, nós vamos entender que a primeira função é depurar-se, que está nas entrelinhas do livro. Então, quando nós exercemos a nossa missão, o primeiro objetivo é depurar-se. E aí a doutrina espírita, a doutrina consoladora, em inúmeros casos nos traz, como por exemplo, a gente vê aquele espírito com a missão de ser um grande médico, encarna numa família, e no decorrer da sua jornada, cai no mundo da vida fácil, dos vícios. A sua mãe, aquela senhora que cuida, é casada e o marido com 2 amantes. E aquela mulher suporta. E aí, quando há o desencarne, a gente percebe aquele que tinha a missão de ser um grande médico, de auxiliar, chega no plano espiritual pela via do suicídio. Aquele marido que tinha 2 amantes, fica um tempão lá no umbral com as 2 amantes, porque vai todo mundo junto, tá? Você acha que é só...
Os dois, os três. E aquela mulher que teve a missão de cuidar, de ser benevolente, de sustentar, de manter a sua família, alcança. De repente desencarna, está lá no nosso lar. Olha que interessante. E a doutrina espírita nos explica. Porque o que é mais importante, quando nós vamos falar a respeito de missão, que a doutrina espírita nos ensina, é justamente de que não é o tamanho dessa missão que é importante, que a missão mais importante é aquela que se cumpre. Aquela que nós cumprimos. Diga-se passagem, que Joana de Ângeles já nos ensina com tanta sabedoria, com tanto carinho, com tanto amor, de que a família é a nossa universidade. Começamos a nossa missão, a família. Começamos a nossa missão, casa. E aí, então, pronto. Agora nós podemos começar a adentrar a respeito do livro. De que missão não é facilidade. Certo? Tá vendo? Nós começamos a compreender os aspectos espirituais do Brasil. O porquê de tanta dificuldade. Porque aí nós vamos compreender, e Humberto de Campos ele vem trazer, desde o descobrimento do Brasil. Essa a intenção. E Emmanuel, no prefácio do livro, ele vem nos esclarecer de que não foi prometido facilidade. Emmanuel começa. Os dados que ele fornece nessa página, Humberto de Campos, porque Humberto de Campos tem alguma peculiaridade interessante. Humberto de Campos desencarnou. Em 2 anos, ele era membro da Academia Brasileira de Letras, ele era literário. Passou 2 anos, Humberto de Campos, 2 anos do seu desencarne, ele já escreveu a primeira obra. Então nós já começamos, nós estamos tratando de um espírito de escola. Tá? Então o Emmanuel começa a falar, olha, os dados que ele fornece nessa página foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Opa! Então esse livro já vai nos trazer um aspecto espiritual, uma história do nosso país, da nossa doutrina consoladora. E continua, Emmanuel. Onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os sagrados sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Toda nação possui seu espírito de luz protetor. Toda nação. A França, com Joana de Arc, com São Luís. Então, todo o país possui. Então, Emmanuel ele já vem nos mostrar que existe uma falange de espíritos que se reúnem. E olha, nós podemos citar aqui um monte. Não é? Podemos citar Bezerra de Menezes, professor Ibsen Bassanufo, Fabiano de Cristo, Jesus Gonçalves, Irmã Sheila, Meimei. Olha, nós vamos ficar aqui horas falando nome de espíritos superiores que vêm trabalhar a função do Evangelho. Então é interessante. Isso é interessante. E Emmanuel continua. Olha só como é que Emmanuel, como sempre, Emmanuel. Este trabalho dedica a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Então, Emmanuel já vem falar, olha, esse trabalho, esse livro, vem falar a missão do Brasil no mundo moderno. Compreendamos o significado da missão, que não é um pedestal como se nós tivéssemos a fonte de tudo, né? Lembra como a doutrina espírita nos vem trazer o verdadeiro significado espiritual de missão. Visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, Humboldt, que ali se encontrava o celeiro do mundo. Olha, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la. Ou seja, que o Brasil, além de ser o celeiro do mundo, ele vai mais adiante, entendendo-a no seu sentido econômico, a sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Primeira missão do Brasil. Aí nós já começamos a compreender.
Olha a quantidade de refugiados que nós estamos recebendo. Emmanuel já começa. Lembra, nós estamos falando em 1938, tá? Um pouco antes da Segunda Guerra. Por que o Brasil foi escolhido? Por que não escolheu a Alemanha, que era muito mais desenvolvida intelectualmente na ciência que o Brasil? Por que não escolheu outro país? Esse livro vem explicar. Continua Emmanuel. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades dos povos mais pobres do planeta, mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora e de fé raciocinada. Eita! Fé raciocinada, a ser o maior celeiro de claridade espiritual do orbe inteiro. Então o Brasil, além de ser o celeiro do mundo, tem a fé raciocinada. Porque fé cega nós estamos cheios. O mundo já está cheio de fé cega. Fé cega, facão amolado. Fé cega, faca amolada. Essa é a inversão. Então Emmanuel já vem falar que o Brasil, além de ser o celeiro do mundo, ele é facilitar essa fé raciocinada, como ensinam os espíritos, quando Kardec indaga a respeito sobre a fé. Em Kardec nos ensina que fé inabalável é aquela capaz de enfrentar a razão em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Está lá. E aí nós vamos entender, primeiro ponto, aí olha, como Jesus escolheu. Então, o Brasil ele tem essa missão. Então, nós começamos a entender. Essa missão, gente, vai ser sofrida. Não é nenhuma vantagem, é um trabalho. E Emmanuel continua finalizando. Em 1938, e Emmanuel continua rezando até hoje, né? Olha, continua Emmanuel. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, parece que foi escrito ontem. E que nessa hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude de seus princípios e deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Emmanuel já estava desde 1938 já orando, expondo. Já falando do que é essa pátria. Coração do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí nós vamos entender que logo, a partir com essa missão, nós vamos compreender o que Humberto de Campos narra no plano espiritual. Da escolha da pátria do Cruzeiro. Aí nós vamos compreender o porquê que escolheu. Como Humberto de Campos ele narra. Ele vem narrar de que diante Cristo, numa de suas vindas nessa orbe, vendo as mazelas, vendo o sofrimento através das cruzadas, vendo que o seu cristianismo, o evangelho pregado, jogado na lama, o materialismo. Jesus viu, falou, olha, está errado. Então vamos começar. Lembrando que o progresso faz parte da nossa vida, é lei natural, é lei moral. A necessidade de progredir é do homem. Não só do homem, mas da sociedade. Por isso que o Cristo nos ensina no Evangelho. De que não coloque a sua candeia nem debaixo da cama, né? Ou esconda a candeia, ao contrário, coloque a sua candeia no alto. Porque a luz do Evangelho na minha candeia, ou a lamparina, traduzindo para o goianês, né? A luz é capaz de iluminar e colocar, iluminando outras candeias, outras luminárias, e assim iluminando uma rua, uma vila, uma cidade. E Emmanuel e Cristo, ao observar, chama Ismael. Ó Ismael. Ó Ismael, tá bom não. Eu estou traduzindo para o goianês o livro, tá, gente? Não está escrito, tá bom não, tá? Isso não está escrito lá não, tá? Viu? Tá do goianês, tá? Ele vê nessa mazela, Jesus falou, ó Ismael, tá bom não. Esse povo tá jogando, eu vou transportar
Precisa uma nova oportunidade para a humanidade, para que o meu evangelho possa ressurgir. Né? E escolheu Ismael. Né? Assim diz Ismael, reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Jesus chamou Ismael, falou: Ismael, olha, tá feio a coisa, complicado. Reúne aqui, ó. Você vai reunir e vai construir uma nova pátria. Algo em que o meu evangelho possa. E aí, Ismael produziu. E olha, e esse povo, eu quero chamar, vai ser formado por pessoas humildes. Porque nós vamos observar, Cristo tem uma predileção pelo humilde, pelos humildes. É? Cristo nasceu numa manjedoura, sempre esteve com os mais pobres. E aí Cristo falou assim, olha, então esse novo povo vai vir com o povo mais pobre, mais humilde da Europa, que é Portugal. Porém, um povo trabalhador. Vamos aproveitar a pureza daqueles nativos, veio os índios. E o povo sofredor, da África. Então, Ismael, essa nação vai ser formada primeiramente por essas três. Por esses povos humildes, porque é ali que eu vou plantar o meu evangelho. É interessante, no livro ele trata, obviamente, com maiores detalhes. Né? É um convite que faz, é uma leitura gostosa, e que nos traz a história do Brasil de um outro foco, mas principalmente nós possamos compreender. Ismael continua, ele segue, e assim foi. E Humberto Campos narra toda a intervenção espiritual no decorrer da história do Brasil. Olha que bacana. Olha que bacana. Mas Kardec já explica isso. Né? Kardec, no Livro dos Espíritos, deixa claro. Pergunta se somos influenciados pelos Espíritos. Os Espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Opa! Somos influenciados o tempo todo. Mas no decorrer dessa história, nós vamos compreender o que está acontecendo, que é importante, até para que nós espíritas começamos a exercer a caridade em sua plenitude. Porquanto, caridade, como ensina o Livro dos Espíritos, como Kardec indaga a caridade segundo Jesus, é benevolência com todos, indulgência com os erros alheios e perdão das ofensas. E é importante nós compreendamos até para que nós possamos exercer a caridade, porque o que mais está difícil hoje em dia é encontrar benevolência. Porque se eu penso diferente, eu não sou mais benevolente, eu não sou indulgente com os erros. Às vezes a pessoa comete um erro e coloca nas mídias e toda indulgência chega de lado. A pessoa tem que fechar uma empresa, porque às vezes cometeu um determinado erro, porque o julgamento das mídias, a situação não é diferente daquela época. E no decorrer da história, a partir daí, Ismael começa a preparar. Ismael prepara o descobrimento do Brasil. Trouxe essa nação pobre, aquela nação pobre, Portugal. Essa nação pobre. De repente começou a ficar rica. O que ela faz? Olha o que ela faz. Escraviza o negro. Não vamos pegar mão de obra escrava. E isso é um dos karmas desse país. Esse país possui poucos karmas coletivos. Entre eles é a escravidão e a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai nós estamos pagando, né, com a usina Itaipu. É interessante, a doutrina espírita nos esclarece muita coisa. Né? E o canto a escravatura. E aí, nessa situação, Ismael, é interessante porque a todo momento no trabalho de Ismael todo no sofrimento, todo triste, chega, poxa, meu Deus do céu, tudo que nós estamos trabalhando, essa intervenção, direcionando Cabral, preparando os espíritos para esse encarne, para essa missão, porque missão é trabalho. Ismael chega a Jesus e começa a falar, olha Jesus, vou traduzir para o goianês, tá, gente? Não está com essas linhas não, tá? Chega Jesus, deu ruim, tô lá, o senhor falou para me trazer o povo bom, peguei o povo puro da Europa, peguei os índios,
Pegamos um povo português que veio, povo trabalhador, humilde, que começou a sentir os efeitos do materialismo, começou a escravizar os negros. Não é errado. E Jesus responde a Ismael: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidaria de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Então, nós vamos dar conta do recado. Basta querer. Abriga aí, na sagrada extensão do território do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores do espaço próximo à terra. O que Jesus falou para Ismael? Imagina Ismael. Ismael foi lá reclamar: olha, Jesus, o senhor pediu, eu estou trabalhando com esse povo aqui, eu estou com um problemão, me ajuda. Aí Jesus falou assim: vou resolver o problema de Ismael, vou aumentar o problema dele. Falei: Ismael, vai lá na zona umbralina, vai lá nas regiões mais difíceis, né, e pega o pessoal das cruzadas, vai na região umbralina, nas regiões mais difíceis, e busca. Pega os trabalhadores das cruzadas, os senhores feudais da Idade Média, os padres, inquisitores, espíritos rebeldes, e traz tudo para o Brasil. Corrupto. Sério. É o que Jesus falou para Ismael. Humberto de Campos escreve: aí se encontram antigos trabalhadores da cruzada, senhores feudais da Idade Média, padres inquisitores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos no caminho, cheio de trevas das suas consciências polutas. O emissário de Jesus desdobra em grutas de sofrimento e sua bandeira, como a estrela d'alva assinalando. E Ismael escreveu a bandeira: Deus, Cristo e caridade. Ismael pegou a bandeira e foi na zona umbralina, e foi pegando tudo. Pensa, naquela época nós tínhamos acabado de sair da cruzada, né? Pegou todos os senhores feudais, tudo aquela escola, tudo que era de ruim mesmo. Eu acho que foi uma das poucas oportunidades que o umbral ficou vazio, porque o Ismael foi lá, pegou tudo e trouxe para o Brasil. Opa, aí começamos a compreender a missão. Tá explicado ou não tá? Mas aí é onde que nós vamos entender da missão, que o Brasil é o coração, a pátria do Evangelho. Porque é interessante, porque quando Ismael foi buscar a solução de um problema, arrumou outro. Mas aí nós vamos ver que dessas pessoas, porque Cristo sempre andou com os humildes, Cristo andava com os pescadores, Cristo andava com as prostitutas, Cristo andava com os coletores de tributos. E Jesus falou assim: não, traz esse povo, vamos dar uma oportunidade para ele. E funcionou. E funcionou. O Brasil é o coração do Pátrio do Evangelho. E vou explicar para vocês que funcionou. Um desses espíritos, por exemplo, Ismael chamou: olha, preciso de sua ajuda, mas não vai ser uma vez não. Você vai ter que vir 2 vezes. Aí ele veio, Padre Antônio Chieta. Padre Chieta fez o seu trabalho, evangelizou, deu na conta, voltou, reencarnou como Fabiano de Cristo. Resolveu o problema. Olha, quer ver como é que está outro espírito que resolveu o problema? Existe um espírito que conviveu com Jesus, que ignorou com Jesus, enquanto a mulher dele ficou 25 anos ao ser acusada, né, de ter traído o marido. Esse senador romano Públio Lentulus, já conhece, né? O senador Públio Lentulus reencarna no Brasil. Funda a cidade de São Paulo. Não é? Funda a cidade de São Paulo. E depois de mentor, depois retorna no plano espiritual, auxiliando Chico Xavier, escreve Paulo Estevam. Quer ver outro exemplo desses espíritos lá das cruzadas, aqueles que estavam abandonados no umbral, em que se resolveu seguir a bandeira Deus, Cristo e caridade? Nós temos o soldado Longínvos. Longínvos foi o soldado que furou a lança de Jesus. Furou Jesus com a lança. Jesus chamou: Longínvos, se você cumprir essa missão, será a sua última oportunidade. Você não vai precisar reencarnar mais. E ele aceitou a missão. E ele encarnou como Dom Pedro II.
como um dos maiores estadistas, cuja história está sendo reescrita, tá? Porque nós temos o hábito, o costume, fomos criados a menosprezar a história do Brasil. Então, a descida, Cristo é perfeito, a descida de Ismael, naquela zona do Umbralina, pegando aquele monte de padre, monte de inquisitor, eu, de um mínimo, devia estar lá, devia ter queimado muita gente, devia ter feito maldade mais. E me deu a oportunidade, e nos deu essa oportunidade, não resolveu? Com Dom Pedro, cumpriu a sua missão? É onde que nós vamos compreender a benevolência de Deus. Essa é a missão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, de acolher os doentes, acolher os pobres, acolher os sofredores, começando na nossa casa, começando no nosso universo, no nosso primeiro país, exercendo Cristo na nossa casa, na nossa família, com as esposas, com os filhos. Vamos compreender que essa oportunidade, que essa missão que nós temos, ela vai desenhando. E assim o Brasil está sendo construído como pátria do Evangelho, como um coração. Por isso que nós temos. E o livro mostra, fala, até por questão do tempo, o livro trata detalhes de como, desde a independência, como foi feita, a influência dos espíritos, até o ponto em que Jesus disse a Ismael, o Brasil chegou à República. Ao ponto em que nós chegamos à República, Jesus disse a Ismael, pronto, o Brasil atingiu a sua maioridade. Não vamos mais ficar intervindo. Vamos deixar Ismael continua como sendo o anjo protetor. O anjo protetor do Brasil. Mas agora depende de nós continuarmos. Muitos daqui resgatado e que nós resolvemos seguir aquela bandeira do Deus, Cristo e caridade. Seguimos Ismael. Deus, Cristo e caridade. E possamos, talvez não, certeza, possamos encerrar essa jornada e logo, logo, cumprir a nossa missão. E assim vamos progredindo a cada vida. Essa é a verdade, é a grande mensagem desse livro. Esse livro tão maravilhoso. E que deve ser analisado não apenas do foco de história do Brasil, mas de mostrar que nós somos responsáveis, que todos nós aqui tivemos essa graça de muitos daqui serem resgatados, seguir a bandeira de Ismael, Deus, pátria, caridade. E assim, Deus, Cristo e caridade. E assim vamos seguindo. E assim vamos progredindo a cada existência, aprendendo o Evangelho do Cristo, exercendo a caridade em toda a sua plenitude. Progredindo a ponto de que logo, logo estamos junto com Ismael, auxiliando as outras pessoas, outros países. Muito obrigado a todos, muita paz.